Então, pessoal, no vídeo anterior eu abordei 4 mentiras contadas pelos esquerdopatas. Foram estas. Primeira mentira. Se você gerar empregos, resolve o problema da Previdência. Segunda mentira. Dizem que a Previdência tem déficit, mas ela paga normalmente todo ano. Terceira mentira. Se cobrar dos grandes devedores, não precisa reformar. E quarta mentira. Só é tirar dos ricos que resolve o problema. Porém, ainda tem outras mentiras a respeito desse assunto e eu preciso desmontar essas falácias, sofismas, antes de explicar a reforma do Bolsonaro que está atualmente em pauta. Vamos ver as mentiras que faltam? A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vai falar de déficit? Não. A desvinculação de receitas da União, também chamada de DRU, é um mecanismo que permite ao governo retirar até no máximo 30% do que foi arrecadado para a Previdência e usar em outras áreas. Então, por exemplo, o governo pode tirar 5, ou 10, ou 20, ou até 30% do que foi arrecadado para a Previdência e usar na saúde, ou na educação, ou na segurança. Porém, é aí que entra o argumento dos esquerdopatas. Os esquerdopatas confessos e os esquerdopatas travestidos de keynesianos dizem que o governo tira esses 30% para pagar os juros da dívida, de forma que todo esse dinheiro que o governo tira da Previdência vai para o interesse de banqueiros internacionais que estão roubando o Brasil. Mas será mesmo? Bem, aqui eu estou numa matéria da BBC Brasil, né? E aqui eles falam a respeito da Anfip, né? Eles falam a respeito do cálculo que a Anfip fez. A Anfip é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles fizeram um cálculo e chegaram à conclusão que a Previdência não tem rombo. Na verdade, está sobrando dinheiro. Foi esse o cálculo incrível que eles mostraram, né? Agora, para fazer esse cálculo, eles tiveram que simplesmente pegar a DRU e fazer de conta que ela não existe. Eles simplesmente tiraram a DRU da equação. Você vê que isso é bem maluco, não é? Aqui no site oficial da Anfip, eles também falam, né, a respeito da DRU, né? E sempre, claro, culpando a DRU, dizendo que o problema é a DRU. Olha aqui, olha. O déficit de 270 bi é, portanto, menor que o valor retirado pela DRU ao longo dos anos, que foi de 500 bi. Então, a partir de cálculos, eles já mostraram que o culpado é a DRU. Nas matérias, eles também falam que o culpado é a DRU, que se não fosse a DRU haveria superávit, né? Então, vamos lá. Se a culpa é da DRU, e de acordo com a própria Anfip, a DRU foi criada em 1994, essa informação realmente confere, você pode até olhar em outras fontes. Então, se não existisse a DRU, não haveria rombo, concorda? Porque, mais uma vez repetindo o raciocínio, a culpa do rombo é a DRU, e a DRU foi criada em 1994. E antes da DRU, será que havia rombo? Bem, uma pesquisa um pouco complicada, né? Eu já mereço um like só por essa pesquisa aqui. Aqui, olha, Jornal do Brasil, olha a data, 1992. Deixa eu te mostrar uma coisa. O ministro da Justiça, o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, admitiu ontem pela primeira vez que se o Congresso não aprovar o projeto de lei que aumenta as contribuições previdenciárias, faltarão recursos para pagar os benefícios de todos os 12,5 milhões de aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo. Tá vendo? Sem querer ser apocalíptico, que o governo buscará na sociedade os recursos necessários. Você vê que a Previdência já estava com rombo no ano de 1992. A DRU, repito, foi criada em 94, né? Em 92 já estava dando problemas, muito antes da DRU sonhar desistir. Se a gente voltar um pouco mais no passado, olha aqui, olha, 1983, Jornal do Brasil, déficit da Previdência vai a 2 trilhões, né? De cruzeiros, né? Isso aqui, se você for calcular, dá mais ou menos em torno
de 727 milhões, né? Então veja, 1983, a DRU nem sonhava de existir e já tinha rombo na Previdência. Tá vendo? Aqui, olha, voltando mais ainda no passado, 1979. Dá uma olhadinha aqui. O ministro procura reduzir o déficit da Previdência, mas o quadro não é favorável. Veja, déficit, rombo na Previdência, já em 1979, muito antes da DRU existir. Então, como é que lógica é essa desses esquerdopatas, que a culpa do déficit é a DRU, né? E se a gente voltar mais ainda, esse foi o jornal mais antigo que eu consegui encontrar, aqui ó, 1957, Correio da Manhã. Vamos dar uma olhadinha? Aqui ó, esse fracasso espetacular faz com que o déficit da Previdência suba a 3 bilhões de cruzeiros. Tá vendo? Falando sobre o fracasso da Previdência. Então perceba que o rombo da Previdência é antigo, não é de hoje. Previdência vem sustentando com reformas e mais reformas para conseguir se manter, porque simplesmente não bate. A tendência, como eu expliquei no primeiro vídeo, é que as pessoas passam a viver mais, passam a ter menos filhos e isso vai impactando na Previdência. Então, isso não é de hoje. Na verdade, na matéria da BBC, você pode procurar em outras fontes, o procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, né, disse que na prática a DRU é quase toda usada para cobrir o rombo da Previdência do setor público. Então ele tira do setor privado e já coloca no setor público. De todo jeito, ele não está tirando para enviar para os interesses dos banqueiros internacionais. Não, ele está pagando o próprio rombo da Previdência, só está trocando diárias. Tira da Previdência privada, coloca para o setor público. Por isso que se faz necessário haver uma reforma para todos os setores da Previdência, né? Então, pessoal, da próxima vez que um esquerdopata disser para você que o problema é a DRU, simplesmente diga para ele que a Previdência vem apresentando rombos e déficits muito antes da DRU sonhar desistir. Simples assim. À medida que as taxas de natalidade vão diminuindo e que a medicina avança, o sistema de pirâmide da Previdência precisa ser reformado. Quem não admite isso ou é ignorante ou é desonesto. E tem mais um detalhe. Se os esquerdopatas odeiam tanto a DRU, então por que não apoiam a reforma da Previdência do Bolsonaro, que também prevê acabar com a DRU? Então, tá vendo como eles são hipócritas? Eles culpam a DRU, mas quando o Bolsonaro quer acabar com a DRU, eles não apoiam? Adiante nós vamos ver o projeto da reforma da Previdência do Bolsonaro e vou te mostrar que o Bolsonaro quer sim acabar com a DRU. Mas por hora, vamos refutar mais uma falácia dos esquerdopatas. Meu nome é Anjuli, eu sou representante da Intersindical e nós viemos dar aqui um anúncio aos senhores deputados, às senhoras deputadas que estão pensando em aprovar a reforma da Previdência. Nós não vamos dar sossego, nós iremos atrás desses deputados nas suas bases, faremos mobilizações nos aeroportos, porque essa reforma da Previdência ela é inaceitável, ela é um insulto ao povo brasileiro, enquanto 543 bilhões foram perdoados aí no Refis, 1 trilhão tá querendo ser perdoado para as petroleiras, e a gente tem também o Fundo Rural sendo votado com 16 bilhões para serem perdoados de verba previdenciária, estão querendo descontar colocar essa conta nas costas dos trabalhadores. Então não vamos aceitar, não vai ter sossego. Deputados que querem aprovar a reforma da Previdência, se preparem. Dia 5 tem greve nacional. Sempre que você ouvir um argumento, pense bastante a respeito, analise, veja se isso realmente faz sentido, pesquise antes. Esse argumento, por exemplo, até tem um apelo emocional forte, não é mesmo? Afinal de contas, o governo perdoa dívidas de empresas e produtores, mas está querendo arrochar a previdência do povo. Que absurdo! Revoltante! Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Se você deixar de lado a parte emocional da coisa e analisar de forma lógica, você vai enxergar a falácia desse argumento. Entenda que perdoar uma dívida não é o mesmo que jogar dinheiro fora. Uma dívida é uma promessa de pagamento, não é dinheiro vivo não. Se várias pessoas te devem 100 mil, você não pode dizer, eu tenho 100 mil reais. Não. Na verdade, você tem uma promessa de receber 100 mil reais. Uma promessa que pode se concretizar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou pode nunca se concretizar.
O governo não pode contar com esse dinheiro para pagar a previdência do povo. A previdência dos milhões de brasileiros não pode esperar. Seu João, quando vai na agência da Caixa no dia 1º de cada mês, ele quer receber o benefício dele na hora, dinheiro, e não uma promessa de pagamento. Entenda que o Brasil é um país com carga tributária extremamente sufocante. Uma carga tributária pesada para o povo e para as empresas. Quando seu amigo esquerdopata falar que aqui no Brasil rico paga menos impostos, pode dizer para ele que ele é um merda que não tem a mínima ideia do que está falando. Então, esses perdões e financiamentos de dívidas tributárias que o governo sempre deu, isso mesmo, não é de hoje não, tá? A empresas e produtores têm duas finalidades. Primeiro, se o governo negocia a dívida, recebe pelo menos alguma coisa, parcelado, né? É melhor do que não receber nada, concorda? Se você me deve 100 mil, bem, eu prefiro receber 50 mil, nem que seja em 12 vezes, do que não receber nem um centavo. O segundo motivo é que se a empresa consegue voltar à adimplência, então ela está livre para continuar produzindo e empregando. Isso é bom para o país e é bom para o povo. Eu repito, nossa carga tributária é absurda. Se o governo de tempos em tempos não desse uma maneirada para empresas e produtores que estão em situação difícil, o preço da comida que vai para a tua mesa estaria bem maior e a quantidade de desempregados também. Portanto, usar uma promessa de pagamento como solução para a Previdência, que precisa ser paga todo mês, é de uma estupidez absurda. Pense, analise, pesquise. Não se deixe levar pela emoção do argumento. Esse é um argumento muito usado pelos esquerdopatas e detratores da reforma da Previdência. Eu concordo que os políticos ganham muito aqui no Brasil e seus benefícios devem ser reduzidos, salários também, não é? Porém, promover isso, pregar isso como solução para o rombo da Previdência é de uma desonestidade ímpar. Em outras palavras, sim, tem que reduzir os salários e benefícios dos políticos, mas dizer que isso resolve o problema da Previdência é mentira. Como sempre, a esquerda mente para você na cara de pau. Vamos ver quanto custa todos os 513 deputados e os 81 senadores? Eu estou aqui nesse site do Brasil, nessa matéria do site Brasil 247, né, que os esquerdopatas adoram. Quem debate política nas redes sociais já deve ter visto algum esquerdopata postar alguma matéria desse site. Esse site, que de acordo com a delação do lobista Milton Pascovitch, recebeu dinheiro roubado do povo para mentir para o próprio povo. Isso a pedido do João Vacari do PT. É exatamente esse tipo de site que os esquerdopatas adoram, não é? Então, de acordo com esse site comprado pelo PT, todos os salários, verbas, benefícios dos 513 deputados e 81 senadores custa 1,16 milhão por hora, não é? Vamos calcular por ano quanto é que isso aqui dá? É simples, 1,16 milhão por hora, vezes 24 horas, vezes 365 dias, né, que é o ano. Então dá 10,161 bi, né, ou seja, 10 bilhões 161 milhões. Né, coisa que bate com outra matéria também desse site aqui, olha, 10 bilhões, né, o orçamento da Câmara e do Senado, né, isso por ano. Então eu te pergunto, o custo é de aproximadamente 10 bi. Será que reduzir esse custo vai pagar o rombo da Previdência, que já é de aproximadamente 300 bi? Cara, não precisa ser um gênio para entender a desonestidade absurda desse argumento. Para pagar o rombo da Previdência, você teria que não diminuir esse valor, mas zerar completamente todos os salários e verbas de todos os deputados e senadores do Brasil. Eles teriam que trabalhar de graça por aproximadamente 30 anos para você pagar o rombo atual. Quer dizer, mais, né? Porque no interim, o rombo da Previdência iria aumentar. Aí depois desses 30 anos que eles teriam que trabalhar de graça, a Previdência já estaria com outro rombo. E aí como é que faz? Cara, imagina meu desespero para tentar explicar isso para um esquerdopata. Por isso eu me afastei de debates políticos, né? Realmente eu não sou pago para ensinar o óbvio para pessoas alienadas que não conseguem fazer nenhuma pesquisa básica. Sabe o que eu acho mais engraçado?
Se tanta gente diz que o problema é o salário dos políticos, por que essas mesmas pessoas não apoiam a reforma da Previdência do Bolsonaro, que prevê o fim das super aposentadorias dos políticos? Isso mesmo, a reforma do Bolsonaro quer que os políticos se aposentem como eu e como você, dentro do regime comum da Previdência, o RGPS, e não pelo Plano de Seguridade Social dos congressistas, né, conhecido como PSSC. Nesse plano, José Disseu, por exemplo, que roubou o país, condenado no escândalo do Mensalão, foi preso, recebe quase 10 mil reais todo mês. E adivinha quem paga isso? Bolsonaro quer acabar com essa palhaçada, mas a esquerda não apoia essa reforma. Hipócritas, não é não? O Lula apoiou a reforma da Previdência. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. Quando eu sei que é advogado, quando a Lei Eloy Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Tá? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feito há 50 anos atrás. É preciso que você avance. A Dilma apoiou a reforma da Previdência. Em um café da manhã com jornalistas, a presidente Dilma Rousseff defendeu o aumento na idade mínima para aposentadoria e afirmou que a prioridade do governo nesse ano será o reequilíbrio fiscal e o controle da inflação. Dilma falou por quase 2 horas. Mesmo com a resistência explícita do PT e dos movimentos sociais que dão sustentação ao seu governo, ela deixou clara sua disposição de pautar uma agenda impopular para reequilibrar as contas do país. A reforma da Previdência. Você tem várias formas para encarar a questão da Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem esse caminho. Tem um outro caminho também, que é o 85-95 móvel, progressivo, que resultará na mesma convergência. Mas o Bolsonaro teve a coragem e o caráter de propor uma reforma para acabar com as super aposentadorias dos políticos. Esse foi o presidente no qual eu votei. Bem, agora que a gente já refutou todos os sofismas e a hipocrisia esquerdopata, vamos entender a reforma do Bolsonaro como é que vai ser? Porém, eu quero que nós façamos algo diferente, algo que nenhum esquerdopata fez. Vamos analisar a reforma da Previdência de acordo com o texto original da proposta. Pois você vê por aí nas redes sociais uma cambada de esquerdistas criticando a reforma, mas se você perguntar para qualquer um deles se essa pessoa já leu a reforma, ela vai dizer que não. Tudo que ela fica sabendo é porque lê em sites como Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Carta Capital, ou então ouviu falar de algum amigo nas redes sociais, né? Mas ninguém tem coragem de pegar o texto original para ler. Vamos fazer isso?